Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje vou presidir a reunião do Conselho, em virtude da nossa conselheira presidente estar em compromisso externo. Hoje, dia 6 de junho de 2023, são 14 horas, nossa reunião está sendo online. Vamos dar início à sessão ordinária número 21/2023. Item 1, apreciação das minutas. Minuta da ata número 20/2023, pergunto aos conselheiros se tem alguma observação, se podemos aprovar a ata. Aprovado. Presidente, eu não assino esta ata porque eu não estive presente, porque eu estava em férias. Perfeito. Também aprovo a ata, então a ata está aprovada. Item 2, matérias. Análise do processo número 00044-39.00/19.1, que trata de alteração nas tabelas de serviços complementares da BRK Ambiental Uruguaiana. Conselheiro relator, conselheiro Paulo Roberto Petersen, conselheiro revisor Alexandre Alves Posse. Senhores, do relatório. Trata o presente expediente de inclusão de novos serviços na tabela de serviços complementares da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A., BRK. O processo teve início com o ofício número OF/GC/AGERGS número 006-19, protocolado pela concessionária com o objetivo de atender a resolução homologatória número 167/2017, que tratou de regulamento dos serviços de água e esgotamento sanitário no município de Uruguaiana e dispôs em seu artigo 4º, abre aspas, recomendar que a concessionária remeta à AGERGS a estimativa dos custos dos serviços a serem incluídos na tabela de serviços complementares, fecha aspas. Além da inclusão de novos serviços previstos na revisão do regulamento, solicita a revisão da tabela indicada no edital de licitação para excluir serviços duplicados ou não utilizados e ainda revisar os valores defasados conforme demonstração de custos separadamente para cada serviço. Recomenda também que seja criada uma tabela específica para as cobranças de sanções/infrações que hoje possuem divisões em duas tabelas, dificultando o entendimento e aplicação. O diretor-geral encaminha o expediente às áreas técnicas para análise e manifestação. Mediante o memorando número 1/2019 DJ, a Diretoria de Assuntos Jurídicos refere-se que o mérito da matéria diz respeito à definição de tarifas, tendo a contribuir na formatação da norma, conforme as regras relacionadas à técnica legislativa após a definição das tarifas. A Diretoria de Qualidade de Serviço apresenta a informação número 1/2019-DQ, onde contribuiu em função das recorrentes fiscalizações realizadas. Sobre a solicitação da Câmara de Vereadores de Uruguaiana à AGERGS para providências em relação à eventual prática de cobrança de taxa para conexão à rede de água e cobrança dos valores abusivos, no expediente número 00-1399-39.00/18-8. A DQ sugere, abre aspas, conclui-se que é necessário complementar a tabela de serviços da BRK Ambiental S.A., procedendo à compatibilização com os dispostos no regulamento dos serviços de água e esgotamento de sanitário. Também é necessário dar nova redação aos artigos que tratam de ligações de água e esgoto para deixar inequívoca a indicação de qual tarifa está sendo aplicada em relação da tabela de serviços, fecha aspas. No processo número 000-830-39.00/18-6, que se refere aos procedimentos de fiscalização comercial, a DQ constatou que, abre aspas, a tabela de serviços complementares publicada no site da BRK Ambiental Uruguaiana não é a mesma homologada pelo Conselho Superior da AGERGS, conforme resolução número 116/2018, de 21/6/2018, pois a tabela que consta no site da BRK não apresenta detalhadamente todos os serviços homologados pela AGERGS, apenas alguns itens. Os valores que estão nessa tabela conferem com a resolução número 176/2018, fecha aspas.
A Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos Financeiros, mediante a informação número 20/2019, DT, apresentou a seguinte análise. A exclusão dos serviços que vêm sendo utilizados pelos consumidores e ofertados pela concessionária de serviço público não acarreta em prejuízo para a atividade e sua prestação adequada. Portanto, não se opõe à exclusão e adequação da tabela para esses itens. Quanto à alteração dos preços dos itens que compõem a tabela 2 e 3, destaca que o preço desses serviços foi dado quando da assunção do contrato. Apresenta artigos do contrato de concessão e do edital de licitação para discussão. Propõe que a DJ emita parecer sobre a matéria em questão e que seja agendado reunião entre as diretorias para discutir o tema. Na informação número 43/2019, a diretoria jurídica manifesta-se apresentando em síntese conforme segue. Os princípios atinentes aos contratos administrativos devem ser observados na condução dos referidos instrumentos. Entretanto, frisa que o contrato de concessão é dinâmico. Abre aspas. Desta sorte, admite-se a flexibilidade contratual no que tange às cláusulas regulamentares, permitindo que as partes possam alterá-las para que o interesse público seja alcançado, assegurando, portanto, ao concessionário uma remuneração justa e reflexiva aos encargos e aos usuários a prestação de serviço adequado mediante a cobrança de tarifa módica. Fecha aspas. Relativamente à inclusão de novos serviços, entende viável, lembrando que deverão ocorrer para a modicidade tarifária. Abre aspas, a lei número 11.445/07 também elenca que o momento apropriado é a revisão e que, em tal momento, o ente regulador pode autorizar o repasse aos usuários os custos e encargos tributários não previstos originalmente, fecha aspas. Conclui-se que, abre aspas, a possibilidade e fundamento legal para a inclusão de novos itens nas tabelas, bem como a revisão geral do seu texto, evitando repetições desnecessárias ou que tragam dúvidas aos usuários do serviço. Entretanto, quanto à revisão dos valores praticados, o momento apropriado, conforme contrato de concessão, é quando da realização da revisão tarifária. Por fim, deve, 1. Ser concedido oportunidade de manifestação ao poder concedente, bem como a 2. Consequente a disponibilização da minuta de resolução homologatória em consulta e audiência pública. Fecha aspas. Na informação número 187/2019, a DT apresenta a descrição da composição dos custos dos itens novos inseridos, as novas tabelas de serviços complementares e a de sanções e infrações, recomendando a realização de audiência pública para apresentação e posterior aprovação. Ressalta que os novos serviços incluídos, inclusive os valores relativos às multas das novas infrações inseridas, devem ocorrer, em parte, para a modicidade tarifária e que seus valores sejam novamente revisados quando da próxima revisão ordinária. Por meio do ofício número 184/2019 GPCS, a AGERGS comunica à Prefeitura de Uruguaiana sobre o trâmite do processo e solicita sua manifestação. Em resposta, a Prefeitura protocola o ofício número 39/2019 GAB/CECAD, no qual aponta algumas inconsistências na solicitação da concessionária e sugere a realização de reunião de trabalho entre as partes. Na informação número 248/2019, a DT esclarece sobre os itens apontados pela Prefeitura. Refere que grande parte dos itens tratam da impossibilidade, no entendimento da Prefeitura, de inclusão e exclusão de serviço em função das tabelas citadas comporem o contrato de concessão. Tema já questionado da Diretoria de Assuntos Jurídicos dessa Casa, que entendeu viável a inclusão e exclusão de serviços nas tabelas. Informa que, quanto aos aspectos tarifários, salienta que a informação DT número 187/2019 analisou a composição dos novos serviços e que foram solicitados esclarecimentos a respeito da metodologia utilizada para a definição dos valores que compõem cada item de custo e a redefinição de cada equívoco encontrado. A concessionária foi questionada
quanto à metodologia utilizada para a definição das quantidades e dos valores dos materiais, equipamentos e serviços terceiros. E informou que, abre aspas, foram utilizados dados históricos de medições de serviços de área repavimentadas, do número de peças aplicadas, fazendo levantamento amostral de cada ordem de serviço e apuração das horas segundo o acompanhamento do encerramento do sistema de gestão comercial. Não há dados baseados em literatura ou composição oficiais tipo SINAP, fecha aspas. 2. Quanto à descrição para a nova tabela de sanções e infrações, foi solicitada e analisada a descrição de cada item para a definição dos valores das novas infrações a serem incluídas. A BRK relatou que utilizou os mesmos valores aplicados na tabela de infração da Corsan relativo ao exercício 2018 e que a concessionária solicitou recomposição dos custos dos serviços já existentes. No entanto, o pedido não foi acolhido, mantendo-se os valores dos serviços já existentes até o próximo processo da revisão ordinária. No encaminhamento número 176/2019, a DJ frisa que, abre aspas, no tocante à atualização da tabela de serviços complementares, mediante a inclusão de novos serviços à tabela original, com a exclusão dos serviços em duplicidade e daqueles não utilizados, houve ampla análise no processo 100/AGERGS, número 000-810-39.00/15-8, por meio do qual se revisou o regulamento de serviço de água e esgoto local, procedimento do qual o município foi convidado a participar ativamente. Fecha aspas. Em 16 de janeiro de 2020, o diretor-geral emite o encaminhamento número 46/2020-DG, enviando o processo ao Conselho Superior e recomendando a homologação das tabelas constantes na informação número 187/2019. Todavia, indica que os valores propostos necessitam ser atualizados quando da publicação, uma vez que sofreram reajustes em setembro de 2019. Ressalta a imprescindibilidade da realização de audiência pública, abre aspas, não sem antes explicar ao município as razões que conduziram à concordância da AGERGS ao solicitado pela concessionária, fecha aspas. Inicialmente, o processo foi distribuído à relatoria do conselheiro Luiz Henrique Manjon, que solicitou alguns esclarecimentos à diretoria de tarifas. Após a análise e solicitação de dados complementares à concessionária, com a finalidade de possibilitar maior confiabilidade na determinação dos custos de materiais e tempos médios, a diretoria apresenta a informação número 122/2020-DT, com novas tabelas de serviços a serem consideradas. Sugere que as receitas e os custos relativos à prestação desses novos serviços e multas incluídas sejam registradas em rúbricas contábeis específicas, devidamente identificadas e informando anualmente para a fiscalização da AGERGS e que os valores arrecadados com os novos serviços sejam apurados a cada revisão tarifária ordinária em contrapartida aos seus respectivos custos, contribuindo para a modicidade tarifária quando da aplicação ao fluxo de caixa. Conforme a solicitação de exclusão de itens duplicados ou que não são mais utilizados, foi solicitada à concessionária o encaminhamento das justificativas para a exclusão e, conforme orientação constanciada na informação número DAJ, número 43/2019, foram excluídos somente os itens em duplicidade. Esclarece que as informações da DT no expediente não têm como objeto opinar a respeito das quantidades, tempos médios e itens necessários à composição de cada serviço, apesar de entender haver razoabilidade, uma vez que isso se refere à matéria específica de engenharia, fungindo a alçada desta diretoria de tarifas e que a metodologia utilizada para a análise dos dados foi a confrontação dos documentos base encaminhados pela concessionária, o comparativo realizado pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice de Construção Civil, SINAP, e o recálculo das composições dos novos serviços propostos, corrigindo-se eventuais não conformidades encontradas de acordo com os documentos base encaminhados.
recomenda que sejam implementadas juntamente com a revisão ordinária de 2021, sendo os valores de novos itens atualizados antes de sua implementação pelo Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM. Recebido o processo em 8 de fevereiro de 2021, o relator encaminha à Diretoria de Qualidade para análise e manifestação. A diretoria acompanha a informação DT e sugere a atualização dos valores. Na informação número 63/2022, DT, de 19 de maio de 2022, a Diretoria de Tarifas reproduz as tabelas dos serviços complementares e de sanções e infrações devidamente atualizadas com o reajuste de 2021. Em 25 de maio de 2022, o conselheiro relator emite o ofício número 165/2022, SE, à Prefeitura de Uruguaiana, encaminhando os seguintes documentos para conhecimento. Informação número 248/2019, DT, encaminhamento número 176/2019, DJ, e informação número 63/2022, DT. O Conselho Superior da AGERG submete a proposta à consulta pública número 3/2022, no período de 20 de junho a 13 de julho de 2022, realizando a audiência pública número 03/2022 nesta última data. Em 5 de julho de 2022, mediante o encaminhamento número 106/2022, SE, o conselheiro relator solicita a atualização das tabelas propostas, tendo em vista o reajuste aprovado mediante a resolução homologatória número 376/2022. A Associação de Defesa de Consumidor de Uruguaiana, ADECOM, apresenta suas contribuições à consulta pública. Na audiência pública, houve a participação da ADECOM e da concessionária. Em 9 de setembro de 2022, a Diretoria de Tarifas emite informação número 87/2022, DT, onde analisa as contribuições da consulta e audiência pública nos seguintes termos. A. Quanto à manifestação da ADECOM, que demonstra contrariedade à majoração dos valores praticados na tabela de serviços complementares, conforme evidenciado nas informações DT, número 122/2020 e número 63/2022, a concessionária solicitou a revisão total da tabela e de seus valores. No entanto, o pedido não foi acolhido pela agência. Não houve alteração dos valores do serviço e das infrações já existentes, os quais só podem ser alterados por meio de institutos do reajuste e revisão. B. Quanto aos novos serviços, esclarece que estarão disponíveis a todos os usuários abrangidos pela área de concessão. C. Os novos serviços e as novas infrações deverão ser contabilizados em rúbricas específicas, devidamente identificados e informados anualmente para a fiscalização da AGERGS. E os valores arrecadados serão apurados em cada revisão tarifária ordinária em contrapartida aos seus respectivos custos, contribuindo para a modicidade tarifária. Por fim, apresenta as tabelas de serviços complementares devidamente atualizadas com o índice de reajuste 16,55%, calculado no expediente número 0005552 39.0022-9. Em 8 de maio de 2023, a Diretoria de Assuntos Jurídicos emite a informação número 63/2023 DJ para o exame das contribuições da consulta e audiência pública, indicando que não verificou questões jurídicas específicas a serem respondidas. Conclui que, abre aspas, não verificamos a necessidade de novas análises, além das questões já analisadas pela DJ em outras manifestações neste momento do processo, sendo as transcrições das manifestações anteriores suficientes para responder às contribuições apresentadas pela DECOM e evitar argumentações tautológicas ou desnecessárias, fecha aspas. Retornando o expediente ao Conselho Superior, foi efetuado sua redistribuição a este novo relator, tendo em vista o término do mandato do conselheiro Luiz Henrique Manjon. Por fim, cabe informar que as contribuições recebidas na consulta pública e a ata da audiência pública, bem como as análises das contribuições realizadas pela área técnica, estão todas disponibilizadas no site da AGERGS. É o relatório. Questiono se há inscritos. Parece que a DECOM e mais alguém?
Temos a inscrição do seu João Carlos, representando a DECOM, conselheiro, para a manifestação oral. Não sei se Nós da concessionária também fizemos a inscrição. Ok. Então vamos dar o espaço para o senhor João Carlos fazer a sua manifestação. O tempo é de 5 minutos, Eleonora, ou 10? 10 minutos para cada 10 parte. minutos, seu João Carlos, por gentileza. Boa tarde, me ouvem? Sim. Boa tarde, obrigado, conselheiro presidente, demais conselheiros, servidores da GERGS aí. A gente vai se manifestar pela DECOM no seguinte sentido. A criação de novos serviços, se eles são prestados, devem ser devidamente regulamentados. Isso que se a concessionária está prestando, salvo se os preços forem abusivos. For preços razoáveis, não há o que se discutir quanto a isso. Agora, quanto a novas punições, multas ou infrações, ela não está prevista no contrato 160/2011 e nem no regulamento, ou na legislação da Lei 11.445/2007. Então, se tem contrato, ele não pode ser alterado. Uma punição, multa, o serviço pode ser ajustado dentro das previsões contratuais, tanto para menos quanto para mais, realizando a atualização dos custos da concessionária e levando em conta a modicidade tarifária. Então, se vamos alterar os preços, atualizar, não nesse momento, porque nem poderia, somente na revisão quinquenal, no caso, ou uma revisão extraordinária, se fosse o caso, deveria ser incluso o serviço AG02, que é a ligação no corte de cavalete, que já é um expediente que foi aberto na GERGS aí, determinando um preço diferenciado para a tarifa social. Tá? Então, eu gostaria de anotar isso aí, que é uma questão de revisão tarifária. Por outro lado, nós gostaríamos de frisar aqui, registrar, nós temos aqui o serviço, por exemplo, troca de hidrômetro, 6 polegadas, BRK Uruguaiana, R$ 16.941. Repito, R$ 16.941, a metade do valor de um carro popular. Sabesp, São Paulo, esses dados foram da própria informação 122/2020 DT da própria AGERGS aí. Sabesp, São Paulo, 2.916. 20% do valor. Então, isso que tem que ser considerado os preços abusivos. Hidrômetro de meia polegada, Uruguaiana, BRK, R$ 349. Sabesp, R$ 44. Evidentemente que tem um abuso, uma distorção. É o mesmo material comprado, talvez, do mesmo fornecedor. Entendeu? Então, a gente pede que seja analisado no próximo etapa de revisão, seja a terceira revisão quinquenal aí, seja levado em conta esse sistema. Por outro lado, essas tarifas de serviços complementares elas já foram alteradas. Já foram alteradas acima do IGPM, muito acima do IGPM, desde o contrato próximo de 40% acima do IGPM. E muitas vezes, quando a tarifa de esgoto é alterada por compensação de tarifa aos consumidores que não pagaram, há uns 3 anos atrás, foi alterado em R$ 2,94 sobre todos os custos de água e esgoto, e foram alteradas as tarifas. Elas devem ser consideradas os custos. Temos redução significativa de energia elétrica e de combustível.
só sobe as tarifas e quando baixa, nunca é reajustado para baixo. Então, é um ponto que a gente deve ser analisado na próxima revisão. E o demais, eu acho que da minha parte é isso aí. Não vou usar todo o tempo, fazer essas colocações para ficar registrado aí. Obrigado. Obrigado, senhor João Carlos, foram devidamente anotadas sua participação. Então, passo a palavra à concessionária, 10 minutos. Boa tarde. A questão de ordem. Pois não, senhor João Carlos. A ordem de fala não está invertida, não seria a concessionária e poder concedente, depois a associação, pelo menos a convocação de regulamento parece isso. Mas independente, senhor João Carlos, independente. Peço desculpa pelo meu erro, mas é que eu não tinha, só tinha a sua inscrição, fiquei sabendo agora que das outras, então passo a palavra à concessionária. Boa tarde a todos. Bom, eu queria colocar aqui que a inclusão dos serviços, né, como foi explicitado em todo o processo, ele refere-se à diversidade de serviços que tem para a melhoria da prestação para o usuário. Então, toda essa criação de serviço que a gente se propôs e teve essa ampla discussão desde o início, lá em 2019, trata-se desse processo com avaliação técnica da engenharia, com avaliação de comparativo dos serviços da outra concessionária, né? Então, a nossa solicitação dessa inclusão tem a ver com esse propósito, né? O seu João aí comentou sobre o preço do serviço de troca de hidrômetro de 6 polegadas. Só para ficar registrado, 6 polegadas é um tubo de 150 milímetros. Isso foi um dos exemplos que ele deu, mas só que tem diversos serviços de vários diâmetros para atender vários públicos diferentes. Então, obviamente que a gente está tratando aí, nesse caso específico, de algo relacionado a uma indústria que consome água num volume, com certeza, extremamente significativo, porque 150 milímetros é uma tubulação que atende bairros, inclusive. Então, essa composição, ela não existe só de 6 polegadas, existe de meia polegada, 3/4, 1,5, e assim por diante, tem uma série de descrição nesse tipo de serviço. Então, a nossa colocação indica nessa questão desse amplo debate e dessa composição nova referir-se a esses novos serviços para conseguir dar mais amplitude e um atendimento mais amplo para todos os clientes, né? Basicamente, na parte técnica, era isso o meu comentário. Está inscrito também da BRK, o nosso advogado, Leandro Augusto. Eu termino minha fala por aqui. Boa tarde a todos, boa tarde, conselheiro, boa tarde, João Carlos, meu colega Ícaro aí da BRK. Complementando, né, a fala do Ícaro, acho que fica claro, né, que pelos pontos que o Ícaro está trazendo, que a gente buscou ao longo de todo o processo ser bem transparente naquilo que a gente estava solicitando de inclusão desses serviços complementares e a finalidade dessa solicitação da BRK, que na verdade realmente a finalidade é atender e prestar um serviço cada vez melhor para a população de Uruguaiana. E no dia a dia a gente depara com situações que determinados serviços são solicitados e a BRK fica de forma com as mãos atadas, porque não tem essa previsão específica dentro da tabela de serviços complementares, acaba executando e não sendo remunerado pelo serviço. Então, isso gera uma insegurança jurídica dentro do contrato, e é por isso, em razão de todo esse contexto, que a BRK colocou essa solicitação de inclusão desse serviço, pegando como parâmetros diversos outros contratos que a gente atua no Brasil inteiro, diversas outras regulações de outras agências reguladoras, inclusive da outra concessionária que atua no Estado. Então, esse que foi o objetivo.
dessa solicitação da BRK, realmente visando a melhoria na prestação de serviço. Sobre o ponto de vista formal, jurídico, regulatório formal, acho que estamos em linha com os relatórios do processo administrativo, de que eventual análise da composição de custos, né, e do impacto desses serviços no contrato de concessão. O momento certo de se fazer isso são nas revisões ordinárias, nas revisões contratuais, seja delas ordinárias ou extraordinárias, independente de ser uma ou outra. Então, ali é o momento específico de fazer essa avaliação, tá? Sem prejuízo de que, por meio de resolução e regulação do contrato, a agência, no papel dela de regulamentar e regular o contrato de concessão a partir do convênio de delegação que foi mandado com os municípios de Uruguaiana, ela tem autonomia, sim, para poder regular esse contrato e estabelecer novos serviços complementares, independente de um processo de revisão ordinária ou revisão extraordinária de reequilíbrio do contrato, que vai visar apurar especificamente o impacto desses novos serviços no contrato de concessão. E ali, sim, analisar esse impacto econômico e a contribuição para a modicidade tarifária. Então, a gente está em linha com esse posicionamento aí, pelo menos com os pareceres, né, lido pelo relator Paulo Roberto até aqui, que já entrega um processo administrativo do referente processo. Acho que é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado. Senhor João Carlos, para que não haja prejuízo à sua manifestação, tendo em vista a inversão que eu fiz, lhe concedo 3 minutos, se o senhor quiser, para sua manifestação, para complementar a sua manifestação. Obrigado. Não, aqui, só então para complementar o exemplo que o Ícaro deu, eu falei que ele não ficou claro, que o que eu falei foi hidrômetro de 6 milímetros, desculpe, 6 polegadas, 150 milímetros, nos dois casos, os dois preços que eu citei foi do mesmo equipamento, e eu também citei o de meia polegada, também os preços também, tá? Só para lembrar, aceito que seja dado esses minutos para não ter quebra do devido processo legal, porque tem essa ordem aí e foi regulamentada aí no regulamentar GERG no ofício que eu recebi na comunicação, tá bem? Mas não tem mais nada a esclarecer. Obrigado. Ok, obrigado. Não tendo mais nenhuma inscrição para falar, vamos ao procedimento. Prosseguimento ao processo. Da fundamentação. Através do convênio específico celebrado com a GERGS, o município de Uruguaiana delegou a regulação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, competindo à GERGS exercer suas atribuições previstas na Lei número 10.931/1997 e segundo as disposições do contrato de concessão número 160/2011. A cláusula 2ª do convênio firmado estabelece os principais objetivos a serem atingidos. 1. Assegurar a prestação dos serviços adequados, assim entendidos aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia em sua prestação e modicidade nas suas tarifas. 2. Garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, municípios, poder concedente e concessionário. E 3. Zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. Dentro das atividades regulatórias, a subcláusula única da cláusula 3ª do convênio estabelece a delegação à AGERGS de algumas atribuições do município, dentro das quais, abre aspas, homologar, fixar, reajustar e revisar tarifas, seus valores e estruturas na forma da legislação aplicável e do contrato de concessão. Fecha aspas. O contrato de concessão firmado entre o município e a concessionária, atualmente denominada BRK Ambiental Uruguaiana S.A., disciplina a forma de prestação do serviço, especificando direitos e obrigações das partes ao longo da vigência da concessão. E, em sua cláusula 25ª, estabelece, 25ª.3, sem prejuízo de suas demais obrigações, incumbirá a entidade reguladora e fiscalizadora. B.
expedir as normas necessárias à regulamentação e fiscalização da prestação pela concessionária do serviço público de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, fecha aspas. Conforme a edição da resolução homologatória número 167/2007, que aprovou o regulamento de serviços de água e esgotamento sanitário no município de Uruguaiana, houve a necessidade de normatizar a cobrança de alguns serviços previstos e definir sua remuneração. A necessidade de adequação também foi objeto de apontamento pelas equipes técnicas da GERDS como resultado de fiscalizações realizadas sobre o serviço da concessionária. Assim sendo, conforme relatado, a concessionária apresentou a estimativa de custos para a prestação do serviço, o que foi devidamente analisado pela diretoria de tarifas. O contrato de concessão dispõe que, abre aspas, 17.1, as tarifas que irão remunerar a concessionária e a estrutura tarifária aplicável à concessão são aquelas apresentadas em conformidade com o anexo 2º do contrato, que encontram em vigor a data da assunção do sistema pela concessionária. Fecha aspas. De acordo com a informação número 43/2019, DJ, a análise da Diretoria de Assuntos Jurídicos da GERDS conclui que o fundamento legal para a inclusão de novos itens na tabela, bem como para a revisão geral de seu texto, evitando repetições desnecessárias. Destaca que, abre aspas, o contrato de concessão é dinâmico, não podendo ser comparado ao contrato administrativo, redigido exclusivamente pela Lei número 8.666/93, fecha aspas. Refere entendimento de Marçal Justem Filho, onde destaca que, abre aspas, a mutabilidade é o mecanismo próprio da contratação de concessões de serviços públicos para assegurar o serviço adequado. Isso significa que as partes não precisam nem devem adotar soluções para problemas de ocorrência improvável, ou que envolvam deficiências supervenientes sanáveis, ou que impliquem efeitos de consequências incertas, fecha aspas. Transcreva ainda os seguintes trechos da referida informação, abre aspas. Assim, relativo à inclusão de novos serviços, entendemos viável a inclusão forte no que leciona Alexandre Santos de Aragão. O ideal é que essas receitas auxiliares e suas destinações sejam, ao máximo possível, já disciplinadas e previstas no edital, inclusive contra a repartição de verbas delas oriundas, estimadas pelos licitantes na elaboração de suas propostas econômicas. Todavia, ao longo da concessão, podem surgir oportunidades de negócios que não poderiam ser inicialmente previstos, devendo-se ser interpretado o artigo 11º da lei inteligentemente, admitindo-se o exercício da atividade não previsto originalmente no edital, já que os princípios da eficiência, da economicidade, refutariam interpretação que levasse à perda de novas receitas para o serviço público. Sobre as referidas inclusões, cabe lembrar que os novos serviços deverão concorrer para a modicidade tarifária, forte no artigo 11º da Lei número 8.987/95. Artigo 11º. No entendimento das peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto do artigo 17º desta lei. Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Fecha aspas. A proposta da tabela de serviço e sanções apresentadas com a inclusão de novos serviços e na exclusão de outros duplicados visa ainda facilitar o entendimento de todos quanto à sua aplicação. Por fim, cabe relembrar a conclusão de que a revisão tarifária é o momento adequado para análise da totalidade de fontes de receitas e custos que incidem sobre os serviços prestados. Neste momento, deve ser reavaliadas as condições da prestação do serviço, de maneira que as tarifas definidas assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, quanto a modicidade tarifária. Diante do exposto, voto por 1. Aprovar as novas tabelas de serviços complementares para a concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A., conforme anexo.
2. Determinar que a concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A. contabilize os novos serviços e as novas infrações em rúbricas específicas, definidas, devidamente identificadas. 3. Determinar que os valores arrecadados sejam apurados a cada revisão tarifária ordinária em contrapartida aos seus respectivos custos, contribuindo para a modicidade tarifária. É como voto, senhores conselheiros. Passo de imediato a palavra ao conselheiro Alexandre Alves Porce, nosso conselheiro revisor. Item 4 da revisão. Em conformidade com o regimento interno das JEGs, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Obrigado, conselheiro Alexandre. Passo a palavra ao conselheiro Algir, para que ele possa fazer alguma manifestação, caso entenda necessário. Senhor presidente, eminente conselheiro Alexandre, e todos os convidados desta sessão do Conselho, eu quero renovar as saudações feitas no início dessa sessão e dizer ao eminente conselheiro relator que eu estou acompanhando integralmente o seu relatório e o seu voto. Perfeito. Então, apenas para... Vamos a partir novamente ao voto. Eu mantenho meu voto. Conselheiro Alexandre? Acompanho o relator. Conselheiro Algir? Acompanho também o relator. Então, a matéria está aprovada por unanimidade. Passo de imediato ao item 3 da nossa pauta, deliberações. Item 3.1. Deliberar sobre a informação número 19/2023 DT e encaminhamento número 350/2023 DG, que trata de alteração do programa de exploração da rodovia PER, anexo ao contrato de concessão da Rota de Santa Maria S.A., referente ao fornecimento de veículos e serviços do Comando Rodoviário da Brigada Militar, processo número 00234-3900/22-6. Eu vou ler aqui o encaminhamento. Então, encaminhamento número 350/2023 DG. Trata de expediente de tratativos mantidos com a concessionária Rota de Santa Maria S.A. e o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, SPGG, e Secretaria de Logística e Transporte CELT, para alteração do Programa de Exploração de Rodovias, PER, o anexo do contrato de concessão de rodovias RSC 287, que originalmente prevê o fornecimento de 4 veículos de serviço tipo caminhonete e no mínimo 140 cavalos, cuja aquisição deve se dar nos anos ímpares da concessão. Comando Rodoviário da Brigada Militar solicita a alteração do padrão de veículo para que sejam fornecidos caminhonetes médios com potência mínima de 170 cavalos, a diesel e com semi-blindagem, como compensação pelo aumento do valor individual dos veículos. O fornecimento seria a ser realizado a cada 3 anos. A GERDS informou por meio do ofício 140, remetido com a informação no 74 e anexos. E aí tem as cláusulas todas, né? E, finalizando, salienta que, ainda que o processo PROA foi encaminhado a essa agência pelo senhor secretário de Logística e Transportes para ciência e eventual manifestação em relação aos orçamentos juntados, com a finalidade e codificação precisa do provado desequilíbrio econômico-financeiro. Nesse sentido, considerando traçar arte política pública sendo dotada pelo Poder Estudante, remetemos os autos ao Conselho Superior para a ciência dos cenários propostos e suas respectivas repercussões no equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Recomenda-se, por fim, que a decisão final do poder concedente seja objeto de aditivo contratual a ser firmado junto à concessionária Rota Santa Maria S.A., retomando a GERGS para homologação pelo Conselho Superior. Essa é a deliberação, senhores conselheiros. Não sei se os senhores estão aptos a votar. Estão de acordo? De acordo. Estou de acordo também. Também estou de acordo com o encaminhamento. Está aprovado. Só esclarecendo, conselheiro Paulo, nós estamos aprovando
o encaminhamento das informações para a secretaria, né? Isto, exatamente, Isso. que sejam encaminhados e isso será objeto de decisão do poder concedente Exato. e depois para retornar à GERGS para a devida homologação, né, com a análise feita pela nossa diretoria, né, específica. Ok? Ok. Item 3.2. Alguma coisa, Carlos, que hoje está substituindo nosso diretor-geral? Boa tarde, senhores conselheiros. Não, exatamente isso, conselheiro. Remessa para o poder concedente decidir e retornar para a homologação da agência. Homologação, perfeito. Então está deliberado. Item 3.2. Deliberar sobre a informação número 11/2023, DT, encaminhamento número 298/2023, DJ, de que trata da aplicação de recursos em projetos de desenvolvimento tecnológico no segundo ano da concessão RSC 287, processo 000-511-3900/22-9. Da mesma forma, pergunto se os nossos conselheiros estão aptos a aprovar esse encaminhamento. Alguma observação, diretor Carlos? Sim, conselheiro, eu tenho uma observação, né? Porque ao final da indicação, encaminhamos o presente expediente para a deliberação do Conselho Superior, esse é o caminhamento 298/2023, né? Para a deliberação do Conselho Superior, reforçando a recomendação da diretoria de tarifas, no sentido que se autorize o desembolso de valores previstos em recursos em projetos de desenvolvimento tecnológico, na forma do item A ou B acima, que eu já vou transcrever, tendo em vista a conclusão apontada no item C, resultaria em revisão tarifária, com possibilidade de aumento de tarifas ou alongamento do contrato, ambos resultados indesejáveis. Então, a indicação da diretoria de tarifas é o item A, que é estender a última versão do programa de execução do projeto para um período mais longo, adequar o gasto previsto ao limite de recursos do terceiro ano e o valor excedente ser distribuído nos períodos seguintes, ou manter inalterado o prazo de execução estipulado na última versão do cronograma e ajustar o seu orçamento dentro dos limites de recursos estabelecidos do terceiro ano. Ou seja, qualquer uma das duas, né, não haveria impacto de equilíbrio econômico-financeiro, só de extensão de prazo, só de ajuste do cronograma ou dessas duas alterações. Ou os recursos ou o prazo, um dos dois. Que na diretoria de tarifas, na verdade, não teria nenhuma repercussão tarifária. Só uma dúvida, Carlos. Não sei se houve alguma sinalização por parte da concessionária, se haveria alguma indicação com respeito à alternativa A ou alternativa B? Só um minuto, conselheiro, vou ver. Só um minutinho. Nenhuma delas impacta propriamente, né, no reequilíbrio financeiro, Isso. mas talvez na execução da atividade, né? No planejamento da execução da atividade. É só uma dúvida se haveria talvez algum se houve alguma indicativo. manifestação da concessionária depois da informação. Não, nenhuma manifestação. Nenhuma manifestação da concessionária. A B me pareceu um pouco mais restritiva, não? E a A talvez mais flexível para adequação do planejamento. Me parece que a A também, Sim. conselheiro, nessa linha. Uhum, né? Sim. Talvez fosse melhor a alternativa A, né? Como sugestão, porque a gente precisa, acho que, deliberar entre as duas sugestões, né? Eu também concordo com a alternativa A. Me parece mais lógico ela. Conselheiro Algir, teria uma
Estou terminando de ler, presidente, e estou acompanhando também. Estou vendo que realmente é a alternativa A, Alternativa A, né? estendendo a última versão do cronograma para um período mais longo, adequando o gasto previsto. Perfeito. Certo. Também eu. De acordo, então, também com a alternativa A, então, prevalece a alternativa A. Então, aprovado o encaminhamento, sendo a alternativa A a vencedora, ok? Ok. Então, vamos adiante. Desculpe só um pouquinho que... Item 3.3.1. Deliberar sobre o encaminhamento número 133, que é o encaminhamento de proposta da conselheira presidente. Tá? O encaminhamento 133, ele é a proposta de encaminhamento encaminha a versão final da minuta de revisão normativa para o processo simplificado de homologação de alterações ao contrato de concessão das estações rodoviárias em substituição à deliberação número 28/2022. Né? Essa nova minuta considerou as observações ajustadas com o DAIRE, reunião ocorrida no dia 1º de junho de 2023, que estiveram presentes na agência a diretora Luciana e os integrantes da diretoria de transportes daquela autarquia, e pela GERGS, além da conselheira presidente, esteve presente o diretor-geral Francisco e a doutora Ciane Zorteia pela diretoria de assuntos jurídicos. Então, apenas levo a apreciação dos conselheiros se pudermos já apreciar a nova resolução. Perfeito. Eu estou de acordo com a nova resolução. Já discutimos, acho que bastante, vai contribuir aí para melhorar a eficiência dos processos. Também eu estou de acordo, presidente. Senhores, a resolução normativa, por solicitação da nossa conselheira presidente, eu vou ler a resolução, tá, na nossa audiência aqui. Resolução normativa disciplina o procedimento simplificado para a deliberação do Conselho Superior nas alterações de contratos de concessão de serviços de estações rodoviárias e para os termos de autorização de prestação de serviço, TAPs, das estações rodoviárias emitidos pelo DAI. Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos, delegados do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei número 10.931, de 9 de janeiro de 1997, considerando a necessidade de dar maior celeridade, eficiência e transparência às atividades realizadas pela agência, em especial aos processos de menor complexidade relacionados às estações rodoviárias, considerando o disposto do processo número 726-3900/22-0, resolve. Artigo 1º. Fica aprovado o procedimento simplificado para homologação pela GERGS dos seguintes atos administrativos do poder concedente relacionados aos contratos de concessão de estações rodoviárias para atendimento do artigo 4º, inciso 4º da Lei Estadual número 10.931/97. Inciso 1º, alteração societária. Inciso 2º, alteração do representante legal da concessionária. Inciso 3º, adequação de categoria de classificação. Inciso 4º, transferência da concessão. Inciso 5º, extinção contratual. Artigo 2º. Os processos administrativos que se enquadram no artigo 1º dessa resolução serão apreciados pelo Conselho Superior após o relato do diretor-geral, dispensando a distribuição para relatoria e revisão, desde que instruídos pelo poder concedente com os seguintes documentos mínimos. Inciso 1º. Termo aditivo ou termo de extinção do contrato ou equivalente firmado entre a concessionária e o Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem, DAIA. Inciso 2º. Ato do Conselho de Administração ou Conselho de Tráfego do DAIR favorável ao pleito em análise. Inciso 3º. Parecer jurídico do DAIR. Inciso 4º. Parecer ou manifestação técnica do DAIR relacionada à adequada prestação de serviço. Parágrafo único.
Nos casos de extinção contratual, deverá haver prévia manifestação do núcleo financeiro da AGERGS relativo à existência de débitos junto à agência. Artigo 3º. Os procedimentos simplificados será adotado também para os termos de autorização de prestação de serviço, TAPs, inclusive suas alterações e eventuais transferências e revogações. Parágrafo único. Para a homologação dos referidos atos relacionados ao termo de autorização de prestação de serviço, o expediente deverá estar instruído com o respectivo termo firmado entre o delegatário e o DAER, bem como os atos previstos no artigo 2º, inciso 2º, inciso 3º e inciso 4º desta resolução, bem como respectivo termo de revogação ou rescisão, quando couber. Artigo 4º. As diretorias de assuntos jurídicos e de qualidade do serviço examinarão os aspectos de sua competência previamente à devolução do processo à diretoria geral. Artigo 5º. As partes do processo deverão ser cientificadas da data de sessão de deliberação do Conselho Superior com antecedência mínima de 5 dias ocorridos sem prejuízo da publicação da pauta da sessão no Diário Oficial do Estado. Artigo 6º. Os processos administrativos decididos mediante procedimentos simplificados serão objetos de resolução homologatória do Conselho Superior. Artigo 7º. Realizada a deliberação, as partes serão intimadas da decisão do Conselho Superior e, em caso de indeferimento da homologação, poderão formular pedido de reconsideração no prazo de 10 dias úteis a contar da ciência da decisão. Parágrafo único. Apresentado o pedido de reconsideração, será oportunizado à outra parte a formulação de contra-razões. Artigo 8º. Quando não atendido o disposto no artigo 3º dessa resolução, ou quando identificados pelas diretorias técnicas aspectos prejudiciais à adequada prestação de serviço, o expediente será encaminhado para deliberação do Conselho Superior, conforme o processo regulatório comum. Artigo 9º. O Conselho Superior poderá adotar o procedimento simplificado para outros atos relacionados às estações rodoviárias que exijam a homologação da AGERGS nos termos da Lei nº 10.931/97, que ser verificada a instrução processual adequada para comprovar a legalidade do ato de delegação, alteração ou extinção. Artigo 10º. Fica revogada a deliberação número 28/2022. Artigo 11º. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Essa é a minuta da resolução, senhores conselheiros, então coloco ela para aprovação do Conselho. Conselheiro Alexandre? Aprovada. Conselheiro Algir? Também, de acordo, presidente. Também aprovo. Então, a resolução normativa está aprovada por unanimidade. Item 4 das comunicações. 4.1. Foram distribuídos ao Conselho Superior, através do sistema DPA, para análise e deliberações, os seguintes processos. Processo número 001370-3900/22-8, que trata de homologação do edital de concessão de agência rodoviária do município de Santo Antônio da Patrulha. Conselheiro relator, conselheiro Paulo Roberto Petersen, conselheiro revisor, conselheiro Alexandre Alves Porce. Processo número 000-536-3900/23-4, que trata de reajuste de gás nas tarifas da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás. Conselheiro relator, conselheiro Algir Lorenzon, conselheiro revisor, conselheiro Paulo Roberto Petersen. Processo número 00595-3900/22-4, que trata de revisão da tarifa da Corsan para limpeza de fossas sépticas no município de Quaraí. Conselheiro relator, conselheiro Alexandre Alves Porce, conselheiro revisor, conselheiro Paulo Roberto Petersen. Item 4.2. Está pautado por dia 13/6/2023, sessão número 22/2023, análise do processo número 000-817-39.00/20-3,
que trata de recursos sobre ressarcimento de valores pagos pela empresa Matriz Tampa Limitada, a CED, referente à alíquota de ICMS na fatura de energia. Conselheiro relator, conselheiro Alexandre Alves Portes, conselheiro revisor, conselheiro Algiro Lorenzon. Presidente, permite, presidente? Pois não. Presidente, eu estou agora, nesse momento, pedindo que seja reprogramado a análise deste processo, que ao invés do dia 13, que seja programado para o dia 20. Especialmente eu quero comunicar ao conselheiro Alexandre Portes, porque eu tive um problema de saúde. Recentemente, nas minhas férias, eu tive um problema sério no tornozelo direito, nas caminhadas que fiz, e ainda ontem eu comuniquei à presidente que eu estava fazendo uma ressonância magnética, e a cirurgia não é propriamente dita, é uma artroscopia, que seria feita hoje, foi transferida para a próxima terça-feira, dia 13. Como o horário estabelecido é 15h30, que é o único dia que o médico faz cirurgia dessa espécie lá no Hospital Moinhos de Vento, eu estou tentando programar para a noite, mas eu acho difícil. Então, eu não terei condições de comparecer na sessão na próxima terça-feira em função disso, presidente. Não havendo problema, então, reprogramar para o dia 20, conselheiro Portes, não há problema? Estou totalmente de acordo, conselheiro Algir, e estimo melhoras aí, sucesso no procedimento. Perfeito, Obrigado. conselheiro Algir. Então, solicito depois a nossa secretaria que, então, só troque a data, então Perfeito. fica pautado para o dia, então, em vez de 13, para o dia 20. Perfeito. Eu já Perfeito. comuniquei isso para a nossa assessoria, presidente. Então, está. Ok. Então, fica reagendada essa pauta Perfeito. para o dia 20. Perfeito. Item 4.3, registros. 4.3.1. A Sulgás encaminha para conhecimento nota divulgada pela Associação Brasileira das Agências Reguladoras, ABAR, e nota oficial da ABGAS, em apoio à ABAR contra o chamado RELIVRE, Ranking de Classificação à Regulação Estadual de acordo com os critérios criados pela Abrace e IBP, processo no 000-639-39.00/23-0. Item 4.3.2. Está agendado para o dia 7/6, quarta-feira, às 11 horas, reunião com a secretária Ana Pellini, para tratar de regulação do DEMAI na Secretaria Municipal de Parcerias em Porto Alegre. O conselheiro Algiro Lorenzon estará acompanhando a nossa conselheira presidente nessa reunião. Item 4.3.3. Recebimento de e-mail da ABAR referente à tomada de subsídios número 003/2023 da ANA, destinada a colher contribuições para o planejamento da norma de referência sobre condições gerais para a prestação de serviços, atendimento ao público e medição, faturamento e cobrança do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com planilha de consolidação das contribuições das agências participantes, para apreciação em novas contribuições até o dia 2/6/2023. Prazo de encerramento da tomada de subsídio é 6/6/2023. Item 4.3.4. Conselheira presidente estará participando na cerimônia de posse do excelentíssimo senhor promotor de justiça, Alexandre de Saltes, no cargo de Procurador-Geral de Justiça, que se realizará na data de hoje, às 14 horas, no auditório Monderce Paulo de Moraes, em Porto Alegre. Convite do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, razão pela qual a nossa presidente não esteve presente hoje na nossa sessão. Perfeito. Item 4.4, convites. 4.4.1, a SPGG convida para a reunião do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo, que se realizará no dia 5 de julho, quarta-feira, às 10h30, na Sala de Governança do CAF, em Porto Alegre. Artigo 5º. Item 5, assuntos gerais. Deliberar sobre o encaminhamento número 132/2023, SE Assessorias, do conselheiro relator Algiro Lorenzon, de que trata a homologação da resolução CELT número 04/2023, relativa aos conselhos de usuários das rodovias estaduais concedidas. Processo número 001405-3900/22-7. Conselheiro Algiro, com a palavra.
Obrigado, presidente. Então, vou fazer a leitura deste encaminhamento que está sendo feito, de número 132/2023. O processo, como disse Vossa Excelência, é o 001405-39.00/22, dígito 0. Homologação da resolução CELT número 042/2023, relativa aos conselhos de usuários de rodovias estaduais concedidas. Prezada presidente e prezados conselheiros, recebemos o presente processo para homologação da resolução da Secretaria de Logística e Transportes, CELT, número 04, publicada no Diário Oficial do Estado em 27 de abril de 2023. A resolução estabelece regras gerais de implantação, organização e atuação dos conselhos de usuários de rodovias estaduais concedidas, em conformidade com o disposto no artigo 82 do Decreto 53.490, de 28 de março de 2017, que estabelece o marco regulatório das concessões rodoviárias no Estado. A documentação recebida via processo PROA número 22/1300-0005303-0 foi analisada pela Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGERGS no memorando 48/2023 DJ, que conclui que o texto da minuta, já apreciada por este Conselho Superior, na sessão número 14/2023, o encaminhamento foi de número 67/2023, foi integralmente reproduzido na versão publicada no Diário Oficial, estando, portanto, a resolução CELT 04/2023 apta a ser homologada pelo Conselho Superior da AGERGS. Assim sendo, visto que não há elementos adicionais ou outras questões de mérito a serem apreciadas, com fulcro no disposto no artigo 59 do Regimento Interno, e com o objetivo de dar celeridade ao processo, propõe 2 pontos. 1. Homologar a resolução CELT 04/2023 da Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, publicada no Diário Oficial do Estado em 24 de abril de 2023. 2. Emitir a resolução homologatória da AGERGS correspondente. Essa é a minha decisão. Perfeito. Conselheiro Alexandre? Estou de acordo. E Vossa Excelência, conselheiro Peterson é o conselheiro revisor. Também estou de acordo. Muito bem. Está, então, aprovado, né? Aprovado. Aprovado por unanimidade. Perfeito. Continuando no item 5, assuntos gerais, pergunto se alguns dos conselheiros têm algo para trazer à agência. Não tenho. Não tenho, presidente. Obrigado. Bom, então não nada mais. Dou por encerrado essa nossa sessão. Solicito, então, apenas que a gente faça as devidas assinaturas. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos.